É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Sim, a palavra de Deus pregar, sim, a palavra de Deus ensinar, sim, a palavra de Deus cantar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso bendito Pai. Queremos convidar a você para estar junto com a gente, celebrando ao Senhor, como diz a palavra do nosso Deus, que você esteja em espírito e em verdade, em qualquer lugar que você esteja. Esse é um culto para o lar, é o nosso 8º culto online para o lar. Nós queremos, portanto, dar a você as nossas boas-vindas em o nome de Jesus Cristo. Nós somos da Primeira Igreja Batista da Enseada do Guarujá, ali na rua Francisco Rebolo, número 579, e nós estamos nos reunindo sempre em dias normais, sempre às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos pela manhã, a partir das 9 da manhã, e também no próprio domingo, às 19 horas. Se quiser estar com a gente, é ali na Enseada, no finalzinho da Dom Pedro, ali quase chegando na UNAERP, quem vai em direção daqui do centro do Guarujá até em direção ao Perequê. Você vai chegar ali quase, finalzinho da Dom Pedro, e ali em frente a Ultragás, você tem uma pontezinha, você atravessa essa ponte, e uma inclinaçãozinha à direita, 100 metros, você chega no nosso templo. Sempre você é bem-vindo, tanto aqui quanto lá, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo que saia, é sempre presente. Mesmo de saia, é forte e valente. Mãe das manhãs, da tarde e noite, da madrugada clara.
Mesmo que saia é sempre presente. Mesmo de saia é forte e valente. Mãe das manhãs, da tarde e noite, da madrugada clara. Ela não é manhã, ela é mãe, sim. Mãe que assopra, mãe que repreende, mãe que consola e mãe que chinela. Ela é mãe, manhã ela é mãe assim e também sim mãe do colo, mãe do afago, mãe que é coberta, mas não encoberta, mãe do carinho, também da papinha, mãe assim. Mesmo que saia é sempre presente. Mesmo de saia é forte e valente. Mãe das manhãs, da tarde e noite, da madrugada clara. Ela não é manhã, ela é mãe, sim. Mãe do colo, mãe que repreende, mãe que consola, mas não encoberta. Ela é mãe, ela é mãe. Homenagem a nossas queridas mamães. Deus seja maravilhoso cada vez mais em suas vidas. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesse momento, adentrando esse culto, sendo grato por nossas mamães. Obrigado, ó Deus, por aquelas que já estiveram aqui conosco, que hoje já estão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por aquelas que lutaram pela gente. Seja bendito, Senhor, por essas mamães que começam as suas jornadas, aquelas que já estão há um bom tempo nessa caminhada, e o Senhor as fortaleça. Que o Senhor possa ver sempre o bom fruto do trabalho delas, através da vida de seus filhos, sempre contando com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor possa
Abençoar aqueles filhos que aprenderam tantas boas coisas com suas mamães, mas esqueceram delas. Mas que aquela semente que foi plantada possa germinar e de verdade dar os bons frutos ansiados por nossas mamães. Somos gratos, Senhor, por todas elas, aquelas que fazem parte do nosso rebanho e aquelas que estão em outros tantos rebanhos e aquelas que ainda não fazem parte de rebanho nenhum ainda. Mas que elas sejam abençoadas por esse dom que o Senhor as deu de ser mãe. Deus abençoe, o Senhor abençoe e os guarde. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 10, de 8, a partir da parte B, até o versículo 17, e Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós seremos dirigidos nessa leitura bíblica pelo irmão Marcos e pela sua esposa Rosana Barbosa. Casal Barbosa. Em azul está, todos podem ler juntos. Em amarelo, o grupo 1, você pode, se tiver mais de uma pessoa junto contigo, pode ser dividida em grupo 1 ou grupo 2. Grupo 1, o amarelo, vai estar lendo, e o grupo verde também estará lendo também. E o azul, como eu já disse, todos juntos. A palavra está perto de você, está com sua boca em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Nesse momento estaremos no momento de intercessão. Eu não sei quais são os seus motivos de orações, mas você pode orar comigo. Jeremias diz, o Senhor diz através de Jeremias: por acaso sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Para Deus não existe distância. Se você estiver em espírito e em verdade, ore comigo, em nome de Jesus. Seja bendito o teu nome eterno, Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja bendito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja bendito o Espírito Santo que nos sela para a vida eterna, que nos conforta, que nos consola, que nos reanima. Bendito seja o Trino Deus, Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós nos achegamos a Ti, Eterno, reconhecendo a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua graça maravilhosa manifesta através do Teu Filho, Jesus Cristo. Seja bendito o nome do Deus que é amor, o Deus que é justo, o Deus que é misericordioso, que não nos trata segundo as nossas transgressões, mas sim segundo as Tuas grandes misericórdias. Rogamos ao Senhor nesse momento, por aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm em Cristo como seu Senhor e Salvador, que caminham a passos largos para o inferno. Deus bendito, que a Tua palavra de salvação os alcance em qualquer lugar que estejam, seja no alto mar, no profundo mar, no mais altos céus, na mais profunda escuridão, que a Tua glória brilhe em seus corações. Ó Deus, alcança, Senhor, aqueles que conheceram o Senhor e se afastaram do Senhor. Mova-nos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça misericordiosa. Tem misericórdia, ó Deus, desse país, desse mundo que sofre sem direção, que direção tomar, como sair dessa situação. Ainda que sabemos que dias ainda virão difíceis, mas o Senhor disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus e também em mim. Ó Eterno, que a Tua igreja, espalhada em toda a face da terra, possa brilhar a luz de Cristo e trazer essa mensagem de esperança, de salvação. Ó Espírito da graça, mova-nos pelo Teu poder em amor. Oramos a Ti, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho, o que vive e reina para sempre e eternamente. Amém. Minha esperança, Jesus assegura, dando-me força
alcanço as alturas, onde consigo escutar tua voz. Com tua paz, com teu poder, dai-me conforto e graça. Todos os dias em teu viver, tua vontade se faça. Triste procuro refúgio ao teu lado, volta-me a paz, o sossego me vem. Quando na terra me achar desprezado, eu pensarei nesta pátria tua lei. Com tua paz, com teu poder, dai-me conforto e graça. Todos os dias em teu viver, tua vontade se faça. Quando cercar-me da morte a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, receberei lá no céu com certeza prêmio que dás ao teu servo fiel. Com tua paz, com teu poder, dai-me conforto e graça. Todos os dias em teu viver, tua vontade se faça. Semeando a palavra do perfeito amor na viva fé. Pano de fundo, Mateus capítulo 13, versículo de número 23, que está escrito assim, abre aspas, e o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Porém, como texto básico, eu tenho João capítulo 4, de 1 a 42, mas quero destacar o versículo de número 4, que diz assim, abre aspas, e era ali necessário passar por Samaria, fecha aspas. A mensagem semeando a palavra do perfeito amor foi dividido em 4 blocos. O primeiro foi o encontro, o segundo, o espírito, e esse terceiro é a fé. E o quarto grande bloco é o amor, ou será o aperfeiçoamento em amor que o semeador precisa ter para semear a palavra do perfeito amor. E como adentramos hoje no terceiro grande momento da nossa reflexão, semeando a palavra do perfeito amor na viva fé, é o meu tema, e para isso teremos o capítulo 4 de João, como já citei, versículo de 1 a 42, do qual destacaremos a nossa observação para identificar o terreno, os corações propícios
propícios para a semeadura da palavra de Deus, que são aqueles que têm sede de Deus. Portanto, convido vocês a me acompanharem na leitura da palavra de Deus, que farei em João capítulo 4, de 1 a 15. Entretanto, nós vamos nós vamos observar todo esse grande episódio de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor, abre aspas. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos e fazia mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, eram os discípulos dele que faziam isso, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de José, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele, ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Já de início, o texto me leva a pensar que semear a palavra do perfeito amor na viva fé será, em primeiro lugar, na existente e viva fé do semeador. Em primeiro lugar, para semear. Versículo 3 e 4, nós observamos isso. Quando a gente lê a palavra de Deus em João 4, a gente fica vendo essa longa conversa, eu creio, aliás, o maior diálogo que Jesus tem com uma pessoa, narrado assim nas Escrituras, junto ao poço de Jacó. No versículo 3 e 4 tem essa narrativa que diz assim, abre aspas, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez mais a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria, fecha aspas. O trecho não diz, era-nos necessário, era necessário a ele, Jesus. Necessário aqui significa imprescindível, inevitável, forçoso. Em outras palavras, era forçoso, era inevitável, era imprescindível a Jesus passar por Samaria. O mestre nos ensina com isso que antes de pregar, lançar a semente no coração do ouvinte, o semeador precisa estar possuído de convicção compulsiva que aquele terreno está propício para se anunciar a palavra de Deus, aquele coração propício. Ora, ainda que Jesus, ao contrário dos samaritanos, ou melhor, ao contrário dos judeus e propriamente também dos seus discípulos, Jesus não odiava os samaritanos, entretanto, na missão dele, ele não tinha como foco os samaritanos ou os demais.
foco dele, Mateus 15, 24, diz: aos perdidos da casa de Israel. No entanto, mesmo que os samaritanos tenham perdido essa condição por causa das suas muitas miscigenações, e a missão do próprio Cristo não era eles, sim, pós-Pentecostes, os discípulos, em primeiro lugar, através de Filipe, alcançaria ali os samaritanos. E Jesus passou, porque ele tinha essa necessidade. Por outro lado também, ainda que geograficamente, ir de Jerusalém, no sul, para a Galileia, norte, eles teriam que passar por Samaria para encurtar o caminho. Os judeus, para não ter o dissabor de se encontrar com um samaritano, na visão deles, eles iam aumentar a viagem deles, e pelo menos em 30 quilômetros. Ou eles iam pelo litoral, ou eles atravessavam o Jordão, subia e reatravessavam o Jordão para entrar ali em Samaria. É isso que eles faziam. Voltando, não era o objetivo da sua missão os samaritanos. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mateus 15, 26, Jesus tinha dito isso também para uma outra mulher. Então, por que esse impulso todo para passar em Samaria? A minha hipótese é porque havia naquele momento um bom terreno, um terreno fértil, pronto para se fazer a semeadura da palavra para produzir a fé salvadora. Essa necessidade para semear naquele momento, esse impulso da parte de uma certeza esmagadora em Jesus, que ali era o momento certo. Essa certeza esmagadora a gente chama, em linguagem cristã, de fé, como também sensibilidade espiritual. Quanto mais sensível, ou melhor, quanto mais em comunhão que o semeador tem com o Santo Espírito, mais sensível, mais perceptível ele se torna para o carente da graça de Deus. Isso é semear na própria fé. Em segundo lugar, semear na própria fé será na existente fé desse semeador, também será para a colheita. O versículo 3 e 4 nos garante isso. Mas com base nessa afirmação de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O semeador, levado em fé e amor, deverá ser capaz de ignorar até mesmo as suas necessidades pessoais para fazer a grande colheita dos perdidos. Capítulo 4, 31 a 35, diz assim, abre aspas: e, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Fecha aspas. Para o semeador que semeia na fé em amor, sua convicção o impulsiona a ver o resultado de sua mensagem por antecipação. E por isso, sua primeira necessidade torna-se levar o perdido
a fé em Cristo, não perder a oportunidade. Lembro-me de uma vez, estava em sala de aula, e tinha um amigo, José Vicente, estava lá nas primeiras carteiras, junto à mesa do professor. E ele tinha uma voz alta, e ele dizia assim: professor, eu não entendo esses crentes, esses caras colocam a Bíblia debaixo do braço e diz que estão salvos. Aí eu dizia no meu coração: Vicente, um dia você vai saber isso. Ainda que, sabemos que não é simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço e a pessoa está salva. O que vai salvar é a fé que você deposita e pratica naquilo que está escrito nas Escrituras. Como disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem, primeira vez que levei José Vicente da Silva à igreja, era um sábado, culto jovem. Tinha poucos jovens naquele culto, apenas preenchiam 2 bancos. Mas tinha uma menina pregando, ela falava da graça, do amor, da compaixão de Deus, do amor de Cristo, de uma forma tão brilhante, tão ungida pelo Senhor. E quando ela fez o apelo para quem queria aceitar a Cristo Jesus, quando eu vi José Vicente da Silva, estava lá na frente. E hoje José Vicente é um crente radical, é um crente de verdade. Semear na própria fé é então ter a convicção, a certeza de que Deus o leva àqueles que ouvirão e crerão na mensagem que você tem da parte do Espírito Santo. Semeando a palavra do perfeito amor na viva fé, em segundo lugar, será na pré-existente e viva fé do coração sedento de Deus. Voltando à pergunta inicial, de que era necessário, por que era necessário Jesus passar por Samaria? Eu respondo: porque o terreno, os corações estavam preparados para recebê-lo. Para isso, eu quero destacar 2 aspectos da fé do perdido, que podem existir ou os 2, ou um ou o outro. Nesse caso, para mim, existiam esses 2. O seu lado inconsciente e o seu lado consciente. Abrindo um parênteses. De antemão, quero lhe dizer que estou designando aqui, não teologicamente, mas sim didaticamente, o termo fé inconsciente. Esta fé inconsciente é profundamente corruptível e se manifesta assim porque é subproduto da natureza corrompida, caída do ser humano. Portanto, o que quero dizer é que as suas manifestações latentes e corrompidas, que se desdobram em mais afastamento do que aproximação de Deus, mas que, porém, para o semeador, deve entender, deve identificar como sede da alma, sede de Deus que o perdido tem. Como eu disse, em primeiro lugar, essa fé se manifesta do sedento de Deus de modo inconsciente ou inconscientemente. O versículo 16 a 18 desse capítulo 4 diz assim, abre aspas: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Fecha aspas.
palavra não diz quais foram os motivos pelos quais aquela senhora divorciou-se de 5 maridos, ou mesmo agora, porque ela está com o marido de outrem. Mas nos fica implícito de que ela não desistiu de suprir suas necessidades, acreditar nisso, que a companhia de um homem supriria as suas necessidades, seja ela física, emocional ou social. O que Jesus está lhe mostrando, ou até mesmo nos mostrando, que há uma sede, há um vazio tão profundo no ser humano e que não será preenchido com suprimentos naturais ou humanos. Por isso, ele antecipa a mulher, abre aspas, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 14, fecho aspas. Há uma necessidade primordial no ser humano, que é antes da pirâmide de Maslow, mas que perpassa por toda ela. Esta necessidade se satisfaz com a presença de Deus em sua vida. Quando ele fala da fonte que salta para a vida eterna, ele está dizendo do Santo Espírito. Não adianta encher-se de bebida ou de outro alucinógeno. Não adianta se encher de muita religiosidade. Não adianta se encher de sexo. Se o que há um vazio no ser humano, no interior, que se for tentado preencher com essas coisas, o abismo aumenta. Tão aumenta que para no inferno. Há um vazio no seu interior que é do tamanho certinho de Jesus. Há um vazio no coração do homem sem Jesus, que é exatamente o lugar de Deus, é o lugar de Jesus, fundamental na vida do homem. Em segundo lugar, essa fé do ser dentro de Deus se manifesta não apenas inconscientemente, mas se manifesta também de modo consciente. João 4, versículo 25 e o versículo de 29 a 30. Depois, assim que ela identifica Jesus como profeta, aí sim ela faz uma pergunta teológica, na sede de saber mais de Deus. Abre aspas. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram no monte, neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que o lugar onde se deve adorar. Fecha aspas. O desejo de saber mais de Deus escancara as portas para a semeadura da palavra de Deus. Abre aspas. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 25 a 26. Aí a mulher pirou. Largou o cântaro, saiu correndo para convidar a cidade a vir ao encontro daquele rabi, dizendo, como diz o versículo 29 e 30, abre aspas, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Fecha aspas. De dentro do diálogo que o mestre tem com a mulher samaritana, mais do que uma pessoa, vimos que existe uma cidade. Mais do que uma cidade, existe um país. Mais do que um país, existe o mundo. Em outras palavras, como disse alguém, alcançar uma pessoa ou salvar uma pessoa é alcançar o mundo. Então é verdade que essa história chegou até nós, brasileiros. Concluindo, vamos semear a palavra do perfeito amor na viva fé, na existente fé, em seu coração semeador, tanto para semear a palavra, quanto para colher os perdidos. Tudo isso em fé sua. Segundo, vamos semear a palavra do perfeito amor na viva fé, na pré-existente e viva fé do coração sedento de Deus, que se manifesta, ainda que de modo corrompido, de forma inconsciente, no coração dele, como também se manifesta e brota, e pode brotar conscientemente desse desejo, dessa sede que se tem de Deus. Entre tantos ensinos que tivemos aqui, o que podemos observar que de uma forma assim literal, a samaritana sintetiza o anseio de vida de todos os seres humanos, que objetivamente identificamos como sede de Deus. Como disse o salmista, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O mundo tem sede de Deus. Semeador, faça a terra se alegrar. Semeie a boa e santa palavra de Deus. E que Deus nos abençoe nessa grande semeadura, porque é tempo de semear. Deus os abençoe. E agora, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito